the Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oh yay, oh yay, oh yay. Essa noite a gente tem a presença aí de dois colegas muito estudiosos do tema Suprema Corte, ou juntos, né, ou separados, política americana, que vão nos brindar aí hoje com uma exposição sobre um dos casos mais emblemáticos da história americana, da história da Suprema Corte, porque talvez, eu não vou dizer que é o caso mais importante da Suprema Corte, porque obviamente não seria verdade isso, mas talvez seja o caso da Suprema Corte que mais envolva política e questões políticas, judiciais e a principal de todas, que é a liberdade de imprensa. Então, é um caso tão emblemático, tão importante, que a gente trouxe duas pessoas para falar. Isso é um bate-papo dos dois, né? Cada um vai expor uma parte do caso, e eu vou fazer a apresentação de um e o Alonso faz a apresentação de outro. Eu faço a apresentação de um e o Alonso, depois, ele, de modo imparcial, faz a apresentação do outro, já que ele não tem nenhum tipo de contato com esse outro, então ele vai fazer só uma apresentação imparcial. Bom, o Flávio você já conhece, ele já tem participado de algumas reuniões aí com a gente, é um amigo meu de longuíssima data, a gente se conheceu na faculdade, e ele já morou, ao total, eu posso errar aqui, mas o Flávio total, acho que já morou 5 anos nos Estados Unidos, não foi isso, Flávio? Somando 4. Morou no Idaho, morou em Boston e morou em Nova York. Inclusive, eu tive a oportunidade de passar uns dias com ele em Nova York, quando ele estava morando lá, e ele fez mestrado e doutorado lá, e sabe tudo de Suprema Corte e de política americana. Você já deve ter percebido, né, pelas manifestações dele aí algumas vezes nas reuniões, e hoje ele vai falar um pouco desse caso para a gente, Estados Unidos versus Nixon, ou USA versus Nixon. Eu vou deixar a apresentação do nosso outro convidado para o Alonso, que está lendo ali para estudar, para ver se descobre o que ele é, porque ele não conhecia muito bem, então ele está fazendo uma pesquisa primeiro ali para ver se ele consegue descobrir o convidado. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Flávio, por estar aqui conosco para discutir esse caso, né? Você já é conhecido de todos nós e me incluído a tarefa de apresentar o outro debatedor, expositor da noite, que eu já conheço há um bom tempo, o Alexandre Freire, aí é meu irmão, a gente já se conhece há 40 anos, então o Alexandre não é apenas meu irmão, mas é meu mentor de vida profissional, meu conselheiro de vida e profissional. E o Alexandre, para quem não conhece, Alexandre é assessor especial hoje da presidência do Supremo Tribunal Federal, mestre em Direito pela Federal do Paraná e doutor pela PUC São Paulo, professor da PUC Rio, professor de uma série de programas aí, professor do IDP, da pós-graduação do IDP, e que o IDP tem cobrado ele para ir para a graduação, para ele arranjar um tempo aí para ir para lá. E o Alexandre é um daqueles caras que é um profundo conhecedor aí da política americana, alguém que se dedica a isso. Eu acho que talvez a pessoa que eu conheço que tem mais livros sobre presidentes americanos, e como estava relatando há poucos nós aqui, inclusive, foi visitar a cidade lá do Abraham Lincoln. Fiquei impressionado. A esposa veio para o Brasil, voltou para o Brasil, e ele foi visitar a cidade. Então, estamos aqui diante de dois grandes nomes do direito no Brasil, dessa nossa geração, e que vai nos brindar aqui com uma exposição, um debate, como tem sido sempre feito aqui, algo assim bem despojado, bem tranquilo, um bate-papo mesmo, que a gente não tem dress code. Estou vendo aí que o Marcos Caminha hoje veio, inclusive, de terno aí, mas a gente sabe que a gente não vem aqui de camiseta mesmo, e numa tranquilidade. Então, queria, em nome do IDP, em nome do grupo, em nome de todos os participantes e convidados dessa noite, agradecer aqueles que estão aqui como convidados, e em nome do IDP, do grupo, em nome do Becker, da Manuela, que, para quem não sabe, também foi uma das idealizadoras desse grupo, agradecer a presença do Flávio, do Alexandre, e deixá-los super à vontade para expor da melhor maneira, da forma como acharem, que vai ser um bate-papo descontraído e que todos se sintam confortáveis
nesta noite mais uma vez, tá bom? Obrigado mais uma vez, Flávio. Obrigado, Alexandre. Bom, fiquem à vontade, viu? O palco é de vocês aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Eu queria agradecer demais ao professor Rodrigo Becker, meu querido amigo, como ele falou, de faculdade, longos anos, professor Alonso, mais uma vez a oportunidade de participar do grupo, que eu gosto demais, tenho aprendido muito aqui, contigo especialmente, e com todos. E o professor Alexandre Freire, é um prazer reencontrar, a gente já teve a oportunidade de conversar presencialmente, até de uma forma mais agradável no IDP ano passado, né? Então a gente está revitalizando esse encontro esse ano, em que pese seja aqui de maneira online, mas eu acho que vai ser bastante proveitoso, foi ótimo. Bom, a gente combinou o seguinte formato: eu devo começar trazendo alguns fatos sobre contextos históricos, o professor Alexandre vai me interromper, vai fazer as observações que ele achar adequadas, o professor Alonso, o Rodrigo também, e se alguém, nesse contexto histórico, tiver alguma coisa e quiser nos interromper, levante a mão que a gente já abre também, isso aqui é para ser um bate-papo. Então eu vou só passar a palavra para o professor Alexandre, para ele dar um oi para todo mundo, e depois a gente começa a nossa abordagem aí. Boa noite a todos. Para mim é uma honra poder participar desse grupo de estudo hoje, juntamente com o meu querido e dileto amigo Flávio Jardim, que é um estudioso do direito americano, juntamente com o Becker, que é um outro entusiasta do direito americano, principalmente do estudo sobre a Suprema Corte, Alonso, que também é outro estudioso do tema. Então, aqui nós temos, na verdade, uma confraria de entusiastas do direito americano, não é? Então, em uma certa medida, alguns gostam mais de estudar o Poder Executivo, outro Parlamento, outro gosta de estudar um pouco mais a Suprema Corte, mas todos estão aqui unidos para poder dialogar a respeito da própria cultura jurídica americana. Na medida do possível, ela é mais revelada em uma decisão, em uma relação entre poderes. Então, esse é o propósito desse importante grupo de pesquisa e de estudo do IDP. Eu também me sinto muito honrado de hoje poder encontrar aqui amigos queridos, como o Carlos Eduardo Frazão, como o Mauro Pedroso, como o Marcos Barbosa, como meu querido amigo Marcos Caminha e outros amigos que vamos fazer hoje à noite. Então, para todos, meu boa noite. Passo a palavra ao meu querido amigo Flávio, que na dinâmica que nós acordamos para conversar, ele iniciará, mas como ele muito bem colocou, o diálogo muito tranquilo, que merece aqui e ali intervenções, naquilo que entendermos que podemos contribuir. Então, desejo uma boa noite de estudos a todos. Flávio, a palavra é com você. Ação só, Flávio. Pessoal, muito obrigado. Hoje a gente vai falar sobre uma das figuras mais polêmicas da história dos Estados Unidos, o presidente Richard Nixon, que, salvo engano, foi o único presidente que renunciou durante o mandato, e só por isso ele já torna um objeto assim, de estudo para saber o que de tão grave aconteceu com ele a ponto de ele chegar a fazer essa renúncia. Eu já adianto o seguinte: este caso que vai ser ultimamente tratado aqui tem toda a relevância desses fatos e possivelmente o que levou ele a renunciar, até porque 3 semanas após o julgamento ele renunciou efetivamente. Sobre Nixon, quem era Nixon, pessoal? O Nixon era um político da Califórnia, salvo engano, ele nasceu em Santa Bárbara, se formou em Direito, advogado, se formou na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. E o Nixon foi alguém que teve uma ascensão muito rápida na política americana. Ele foi deputado estadual na Califórnia, depois conseguiu se eleger ao Senado e acho que com 3 anos de mandato ele já foi alçado ao posto de candidato a vice-presidente do Dwight Eisenhower, que foi o grande general da guerra, né, Alexandre, na Segunda Guerra. Nixon, como um político da Califórnia, um estado de bastante representatividade, alguém também com muita força política partidária e uma ascensão, vamos dizer assim, meteórica. Então, Nixon chega a ser vice-presidente dos Estados Unidos com 39 anos, em 1953. Durante o mandato do presidente Eisenhower, e talvez vários conheçam a história americana, os anos 50 são anos mágicos nos Estados Unidos, sabe? São anos, vamos dizer assim, pós-guerra, o auge da autoestima americana,
anos de prosperidade econômica. Eisenhower, embora tenha sido um general, não se meteu em nenhum tipo de conflito, ou seja, Nixon foi um crítico da Guerra da Coreia, né, que se alastrou, acho que de 1950 a 53, e então foram anos de paz. Nixon chega à eleição de 1960 como um candidato natural com bastante chances de ser eleito. Só que ele enfrenta um candidato, vamos dizer assim, mais bem apessoado que ele. Nixon era uma figura um pouco fechada, um nariz assim um pouco grande, e ele não tinha, vamos dizer assim, uma face tão amigável, sabe? E, além de ser uma pessoa também, que a gente vai ver depois, que devia ter alguns tipos de desvios psicológicos, assim, uma pessoa apegada um pouco a perseguições, e isso não cabe dizer agora, vai ser no decorrer da conversa mencionado, acho que de forma melhor. Mas, enfim, nessas eleições de 1960, ele enfrenta uma eleição duríssima, muito polarizada, com John Kennedy, né? E vocês, obviamente, já conhecem John Kennedy. Esta é uma eleição muito dura. Nixon perde a eleição por 100 mil votos no voto popular. No colégio eleitoral até foi um pouquinho maior, foi 303 a 219. Estou com o número aqui aberto. Talvez vários vão se lembrar também dos fatos da eleição. Kennedy conseguiu vencer em Illinois, parece que um estado-chave, bastante polemizado a eleição dele em Illinois, o estado que o Alexandre visitou, onde o estado de origem do presidente Lincoln. Mas o que é a grande questão é que essa eleição, acho que vocês já ouviram falar, considerado talvez o nascimento do marketing eleitoral, porque no debate final entre Kennedy e Nixon, esse debate foi televisionado, salvo engano, a primeira vez nos Estados Unidos que um debate é televisionado. E os marqueteiros do Partido Democrata tiveram a presença de espírito de verificar como era o cenário que a televisão havia preparado. E eles viram que era uma parede branca. Então eles colocaram Kennedy de terno escuro, maquiado, bastante, vamos dizer, bronzeado, e então ele era uma boa figura para ser assistida na televisão. Nixon, por outro lado, foi de terno branco. E ele, como eu falei para vocês, ele tinha uma cabeça meio grande, um nariz meio esquisito também, então assim, era uma figura meio estranha, porque ele ficou naquele fundo branco, então ficou só o cabeção dele. Tem gente que diz que quem ouviu o rádio, quem ouviu o debate pelo rádio, gostou, achou que ele foi melhor, mas pela TV, que ele esmagou Nixon, e o sucesso nesse debate, não sei se é verdade ou não, mas é tido como uma das razões pelas quais ele foi vencedor nessa eleição. Bom, Nixon tentou, em 64, a presidência, perdeu, ainda nas prévias, para Lyndon Johnson, para o candidato republicano. E aí, em 1968, pessoal, imaginem, quem era o candidato à eleição mais forte, favorito, era o irmão de Kennedy. Kennedy foi assassinado em 63, Bob Kennedy. Só que, talvez vocês saibam também, durante as prévias, Bob Kennedy foi assassinado também, sabe? Então, os Estados Unidos acabou chegando num momento em que havia uma crise muito grande. 68 também, a gente tinha tido toda a problemática dos direitos civis, foram anos de muita luta entre a sociedade americana para aprovar aquele projeto de lei, uma luta muito grande. Eu acho que vocês já viram o filme Selma, no sul dos Estados Unidos, tanto que em 72 um dos candidatos é o George Wallace, que foi inclusive o grande governador anti-movimento negro. Então havia uma força grande. Então os Estados Unidos chegam em 68, depois do assassinato do ex-presidente Kennedy, o início e o auge da guerra do Vietnã, a luta dos direitos civis, o país estava em certa polvorosa. E ainda o candidato, talvez favorito, o Bob Kennedy, é assassinado durante a eleição. Então, Nixon acaba sendo o vencedor. Também numa eleição bastante apertada. A eleição de Nixon em 68, para vocês terem ideia, ela foi decidida por 500 mil votos no voto popular, apesar dele ter ganho com alguma margem no colégio eleitoral também. Mas, de certa maneira, o que passa ali é que Nixon só ganhou por conta daquelas condições desfavoráveis, assim, acabou caindo no colo dele. Não era que o povo americano queria Nixon era um político ultra popular, era a melhor pessoa para aquele momento. Parece que, assim, diante de um cenário de condições desfavoráveis, a presidente caiu no colo dele. Assim. Ele, como eu falei,
um político tradicional, assim, até é difícil comparar, mas talvez ele tenha sido, ele parece um pouco o Michel Temer, vamos dizer assim, do Partido Republicano. Alexandre, por favor, pode, se você quiser já abordar. Eu queria apenas fazer uma complementação, e de fato, você retratou muito bem o ambiente que antecedeu a eleição, porque além do assassinato de Robert Kennedy, que foi em um momento de, digamos assim, aquilo que se chama de impulso da campanha na Califórnia, ele vence as eleições, as primárias na Califórnia, e quando ele vai para uma entrevista com jornalistas, ele é assassinado na cozinha do Hotel Ambassador. Só que, além desse ponto, tem a desistência de Lyndon Johnson, que é importante, né? Ele desiste da campanha porque, na primeira das primárias, ele é vencido por um candidato que era um candidato contrário à Guerra do Vietnã. E quando Robert Kennedy se lança como candidato, ele é amplamente criticado pelo Partido Democrata. Por que ele é amplamente criticado pelo Partido Democrata? Porque eles entendem, utilizando aquela figura que ficou imortalizada, que é como se fosse um franco-atirador que desce após o fim da guerra e começa a atacar os soldados que estão feridos, porque ele viu que havia uma fragilidade em Lyndon Johnson. É só esse ponto que eu acho que é interessante também, dentro desse contexto. Essa sua abordagem é muito pertinente, porque a guerra, de certa maneira, o Kennedy tinha uma participação muito grande no Vietnã, ele compreendia bem o cenário da Guerra do Vietnã, ele defendeu, inclusive, o fim da colonização francesa no Vietnã, e foi talvez quem primeiro começou a mandar tropas, e a gente sabe que havia uma rusga muito grande no governo Kennedy entre Bob Kennedy, né, o seu attorney general, com o vice-presidente Lyndon Johnson. Então, e aí, pessoal, esse ponto é interessante. Nos Estados Unidos era possível que Lyndon Johnson concorresse à reeleição. Aqui no Brasil isso não seria possível, porque Lyndon Johnson assumiu o mandato de Kennedy, tendo em conta o assassinato, foi reeleito, e aí ele poderia concorrer a uma nova reeleição sobre a legislação americana, mas ele desiste durante as prévias. Bom, então, Nixon sai vencedor. O mandato de Nixon é um mandato também bem movimentado. Sobre o ângulo da Suprema Corte, o nosso tema aqui de estudo, né, Alonso? Foram 4 nomeações aí, né, que Nixon teve a oportunidade. Um presidente, num mandato, fazer 4 nomeações, inclusive a do Chief Justice, é uma raridade isso ocorrer, né? Bom, se vocês até quiserem, Becker e Alonso, falarem das nomeações rapidamente, fiquem à vontade, sabe? Mas depois disso, pessoal, em 72, Nixon teve algum tipo de êxito, ele começou a retirar os Estados Unidos da guerra do Vietnã. E eu acho que o Alexandre vai poder falar isso melhor, eu acho que talvez ele possa até já colocar alguns pontos que ele achar relevante. O Nixon teve um papel muito importante, o governo dele, a área em que ele é melhor avaliada é na política externa. Nixon teve uma aproximação com a China, e até é interessante, tem uma Veja, nos arquivos da Veja, um dia que vocês estiverem com vontade de lerem sobre história, busquem a Veja da ida de Nixon à China. É muito legal, assim, acho que é a primeira vez que um presidente americano, salvo engano, pisava na China em 100 anos, e assim, a maioria dos chineses não sabiam do rosto dele, né? Lembrem que a China teve a Revolução Popular, né, em 68, então é o auge da dinastia lá de Mao Tse Tung, então era um momento complicado, assim, e Nixon também teve na União Soviética, né, Alexandre? Incrível, assim, eu acho que em 72 ele vai à União Soviética numa feira lá de produtos americanos e, enfim, ele teve uma presença no âmbito das relações externas muito em virtude do excepcional secretário de Estado americano, né, o Henry Kissinger, que teve um grande êxito. Pessoal, Nixon chega em 72 e concorre à reeleição. Para vocês terem ideia, ele foi reeleito com uma margem tão alta, ele teve 49 estados, ele ganhou em 49 estados. Ele só perdeu em Massachusetts e no Distrito de Colômbia, sabe? Assim, ele teve uma vitória eleitoral
muito forte. Então, era alguém que, em 72, tinha muita força. Para em 74 essa pessoa estar renunciando ao mandato, é porque eventos muito complicados ocorreram. Né, Alexandre? Não sei se você quer mencionar algo nesse contexto aí. Antes do Alexandre mencionar, só para voltar à questão das nomeações do Richard Nixon, o curioso é que ele nomeou ali o Warren Burg e depois nomeou o Blackmun, e os dois eram amigos, né, colegas de infância, do jardim de infância, né? Então, eles eram muito amigos ali, muito parceiros. Depois ocorre aquela briga lá do Blackmun com o Warren Burg. E de fato, o Nixon foi um dos poucos a nomear tantos ministros, né, tantos presidentes de corte. Embora tenha nomeado o Burg para a presidência da corte, o próprio Ranks veio depois a ser presidente da corte, obviamente nomeado ali pelo Reagan, né? Mas, de fato, foi um período de grandes nomeações e de juízes importantes, né? O próprio Blackmun, como a gente sabe, foi o redator da decisão de Roe vs. Wade, e toda a polêmica de que esses juízes nomeados pelo republicano, pelo Nixon, na verdade, não corresponderam tanto quanto eles esperavam. Mas era isso que eu queria apenas acrescentar. Alexandre. Posso fazer um comentário adicional? Uhum. 2 pontos que o Flávio abordou muito bem e pediu que eu fizesse um comentário adicional. Vejam, para que vocês tenham uma ideia, já antecipando um pouco do perfil psicológico do próprio Nixon era uma pessoa voltada à teoria da conspiração, não é? Então, por exemplo, uma das principais formas um dos principais aspectos que caracterizam essa teoria da conspiração e essa vontade de poder foi que, antes mesmo de Nixon assumir a presidência da República, ele, juntamente com o Kissinger, eles sabotaram um pacto a ser celebrado entre Lyndon Johnson e o Vietnã do Sul. Esse pacto poderia, por exemplo, ensejar, Flávio, a vitória de Humphrey, que era o vice-presidente de Lyndon Johnson, e que não conseguiu, em razão da união feita entre Kissinger e Nixon, que prometeu ao governo militar do Vietnã do Sul um pacote melhor de opções caso a paz fosse celebrada no governo republicano, que venceria, no modo de ver deles, de fato venceu, do que no governo do Lyndon Johnson. E isso, os arquivos que foram depois desclassificados, ou seja, se tornaram públicos, revelaram essa forma de atuação de Nixon já antes dele tomar o poder. E como o Flávio muito bem mencionou, ele era um homem do poder porque ele já tinha sido vice-presidente por 8 anos e tinha sido, na qualidade de vice-presidente, também presidente do Senado Federal, porque tem essa qualidade, né? Essa particularidade em relação ao vice-presidente nos Estados Unidos. Bem, além dessa conspiração, que podemos dizer, já colocar como um aspecto da própria mentalidade do Richard Nixon, antes dele assumir, ele já estava conversando com o departamento jurídico que ele montaria, Flávio, para encontrar uma forma de provocar a renúncia de 3 justices da Suprema Corte. A primeira deles encontrou um grande flanco aberto. Foi na qualidade de lame duck de Lyndon Johnson, ou seja, aquele presidente pato manco do fim de mandato, ao indicar Abby Fotas para ser Chief Justice. Quando o Fotas é recusado, porque a escolha do presidente da Suprema Corte por maioria qualificada, então ele não alcança a maioria qualificada. Nisso, Lyndon Johnson, já no final do mandato, não poderia fazer, por exemplo, uma substituição na indicação. E nisso, Abby Fotas cai em desgraça. Por quê? Porque Lyndon Johnson, o Nixon, já no poder, ele inicia um processo de investigação contra Abby Fotas, porque ele tinha recebido recursos de uma universidade a pretexto de dar conferências, né? Isso é um ponto que nos Estados Unidos se leva muito a sério. Então, o que aconteceu? Primeiro ponto. E na segunda, tentou pressionar William Douglas a sair da Suprema Corte também, pela conduta mais liberal que William Douglas tinha, o que ele encontrou uma resistência maior. Então, veja que ele tenta provocar a renúncia de 3, consegue, com a renúncia de Abby Fotas e com a aposentadoria do então Chief Justice e o Warren, indicar 2, depois mais 1.
Então, só que ele começa a experimentar também reveses no início, porque das indicações que ele faz, 2 são rejeitadas, você se recorda disso, 2 juízes federais. Então, ele já tenta ali apresentar uma proposta alternativa e uma negociação com o Senado, ou seja, ele apresenta suas habilidades depois. Mas, no início, com um projeto de uma presidência imperial, que era a forma como ele é conhecido, como um dos precursores da presidência imperial, ele tentou, primeiro, após a renúncia de 3 ministros, a emplacar mais 3, de uma concepção mais conservadora, e também tentou e conseguiu demover, por exemplo, o governo do Vietnã do Sul de celebrar paz no governo Lyndon Johnson, porque isso poderia acarretar a vitória de Humphrey na disputa eleitoral de 68. É só um ponto para a gente acrescentar. Claro, posso fazer uma pequena observação, aproveitando o gancho aí das indicações que o Alexandre falou. Tem uma coisa que pouca gente fala sobre Nixon, é que ele foi o primeiro presidente americano a considerar uma mulher para a Suprema Corte. Muito embora ele não tenha sido o responsável por nomear a primeira mulher, mas ele considerou para as vagas de Rehnquist e Lewis Powell, né? Lewis Powell e Rehnquist. Ele considerou duas advogadas, uma juíza e uma advogada. E aí, só para contextualizar, nos Estados Unidos isso é absolutamente informal, é como a lista tríplice do Ministério Público aqui para Procurador-Geral da República, que não tem previsão, mas que virou uma certa cultura. Nos Estados Unidos existe uma certa cultura de se ouvir a Ordem dos Advogados americana. Para quem não está acostumado, eu faço umas traduções de algumas coisas para a gente tentar adaptar a realidade brasileira, né? É um pouquinho diferente nos Estados Unidos, mas é só para a gente ficar adaptado. E normalmente a Ordem dos Advogados americana, ela diz se o cara é bom ou não. Assim, ela meio que chancela o nome para depois ir para o Senado. E as duas mulheres que Nixon pensou para a Suprema Corte em 1971, 72, né, que foi o ano do Rehnquist, elas tiveram uma má avaliação da American Bar Association e, portanto, ele deixou de lado isso, porque ele falou que ia ser uma briga muito grande em ano eleitoral e, portanto, ele não nomeou. Mas, se a gente pensar na história, a primeira mulher nomeada para a Suprema Corte foi nomeada por um republicano, e antes disso, um presidente republicano já tinha considerado duas delas para a Suprema Corte, inclusive uma delas era considerada de modo bem forte na época. O nome dela era... Se alguém puder pesquisar, eu realmente não vou saber como falar, mas é alguma coisa como Mildred Lilly, ou alguma coisa nesse sentido é o nome dela. A outra eu já não lembro, eram duas. Tá bom, gente? Então é só para fazer essa contextualização sobre indicações para a Suprema Corte, que eu acho interessante, na linha do que o Alexandre já falou aí. Flávio? Bom, o segundo mandato de Nixon, por outro lado, já começa a revelar um pouco desse caráter de conspirador mesmo dele, dessa intenção da presidência imperial. Eu mencionei a vocês, que o Alexandre muito bem colocou, que ele ganhou a eleição com uma margem absoluta, né? 49 estados no colégio eleitoral. Mas mesmo diante de todo esse desfavoritismo que ele teve, durante a campanha eleitoral, né, Alexandre, acho que não sei se era nas prévias ou se já era na campanha eleitoral, numa noite, segundo o filme Forrest Gump, foi o próprio Forrest Gump que viu uma luz acesa no prédio Watergate, em Washington, e ligou e disse, olha, tem uma luz acesa ali no prédio do lado, sabe? Então, no filme Forrest Gump, parece que foi ele que avisou. E os seguranças do prédio foram e identificaram que, salvo engano, 5 pessoas invadiram o Partido Democrata. A sede do Partido Democrata
no prédio de Watergate, onde estava concentrado o comitê do partido eleitoral. E, enfim, foi muito estranho isso ter ocorrido, ninguém entendeu bem, mas as investigações começaram a se desenvolver. E aí eu vou deixar para o Alexandre dar todos os meandros aí. Eu só vou dizer rapidamente os fatos que ocorreram. Sabe? Bom, a partir dessas investigações, tendo em conta a prisão desses invasores, assim, alguns deles começaram a cooperar. E chegou-se próximo a membros da Casa Branca, né, e da CIA também, que é a Central de Inteligência dos Estados Unidos, equivalente à nossa ABIN aqui, sabe? Diante de todo esse contexto aí, depois do início da investigação, o Senado abriu uma investigação, o Departamento de Justiça abriu uma investigação, o FBI abriu uma investigação e chegou-se a uma pressão popular talvez insuportável. E o Nixon, então, ele monta uma equipe, acho que vocês talvez não tenham tanta familiaridade, mas nos Estados Unidos o Ministério Público não é um Ministério Público tão independente. É independente de fato, mas vamos dizer assim, na organização dos poderes nos Estados Unidos, o Office do Attorney General é um office, vamos dizer assim, ligado à presidência da República. E esse office acaba criando um office de independência, né, um especial, vamos dizer assim, para prosecute, né, para apurar os fatos deste caso específico. E é indicado uma figura, vamos dizer assim, independente e acima de qualquer suspeita. O nome dele era Archibald Cox. Ele tinha sido Solicitor General no governo, na administração do presidente Kennedy. Solicitor General, pessoal, seria o equivalente eu acho que é o AGU. Na verdade, aqui, em tese, até inclusive sustenta, representa a União, né, o governo federal perante a Suprema Corte mesmo, assim, aquela figura. Se vocês acharem que essa definição está técnica, por favor, me corrijam, sabe? Porque Flávio, esses detalhes, por favor. Eu queria até fazer uma observação em relação a isso, acho que você está completamente certo. E aí, para quem já leu, ou quem está lendo, já viu o livro do professor João Carlos Souto, eu discordo dele. Ele traduz Solicitor General de forma diferente. E eu não entendo da maneira como ele entende. Eu entendo que é como o Flávio. Eu acho que o Solicitor General tem muito mais proximidade, apesar de não ficar num órgão como o nosso, uma advocacia geral, mas ele tem muito mais proximidade com o nosso AGU do que qualquer outro cargo nosso aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil. O João Carlos Souto, se não me engano, ele aproxima o solicitor do Procurador-Geral da República e o DOJ do Ministro da Justiça. Eu acho que ele faz uma pequena confusão nesses termos, mas eu acho que é isso mesmo, tá, Flávio? Minha opinião é que você tá certo. Eu acredito que essa concepção de vocês dois, de fato, ela é muito boa mesmo, e acrescentaria uma atividade que também se assemelha muito ao do Defensor Público Geral da União, porque em questões, por exemplo, em que não há representatividade de minorias, a defesa perante a Suprema Corte é feita também pelo General Solicitor, né? Por exemplo, por essa característica que Lyndon Johnson indicou para essa função justamente Thurgood Marshall, porque ele já tinha atuado perante a Suprema Corte nessa posição pela Associação de Defesa de Representações Negras, né? Então, isso é uma excelente definição. E, de fato, o cargo de General Attorney, ele é uma mescla, Becker, da função de Procurador-Geral da República e de Ministro de Estado da Justiça, não é? Então, ele, de fato, ele acaba tendo essa simbiose dos dois cargos. Então, eu acho que essa definição de vocês é muito boa mesmo. Eu só acrescentaria, não é que fosse um mix com o Defensor Público Geral da União, mas que ele tem uma atribuição também de fazer a defesa desses entes, daqueles que não possuem representação perante a Suprema Corte. Alexandre, eu vou te dar a palavra para você, eu vou dar uma pausa nesse momento, da indicação do Cox, se você quiser trazer algum fato histórico aí
da descoberta de Watergate, toda essa parte, que eu acho que isso aí é relevante para o nosso debate. A questão da indicação do... Primeiro, o Archibald Cox, é importante dizer quem ele foi. O Flávio já mencionou o cargo importante que ele atuou na gestão do presidente Kennedy. Ele era um entusiasta do Kennedy, desde quando Kennedy era congressman, não é? Um representative. Ele era deputado federal, e na sequência, quando ele foi para o Congresso Nacional, para o Senado Federal, Archibald Cox, juntamente com um grupo notável de redatores, foi responsável pela elaboração dos principais discursos de Kennedy, quando ele chega ao Congresso Nacional. E depois é indicado para a função de General Solicitor, permanece após o falecimento de Kennedy sob a gestão do presidente Lyndon Johnson, e depois retorna para Harvard. Em Harvard, ele, como já era anteriormente, professor de Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Ele era um grande estudioso desses dois temas, inclusive, após Watergate, ele serviu como mediador em grandes greves que envolviam trabalhadores, ele foi mediador em conflitos importantes, inclusive na Universidade de Colômbia, então ele tinha esse perfil. Então ele foi indicado como uma espécie de aval que o Senado Federal pede para a aceitação de um indicado para General Attorney. Então, o Senado só aceitou a indicação do General Attorney se fosse também contemplada a indicação como especial, como um procurador especial para o caso, Archibald Cox. Então, foi uma condição imposta ao Senado na indicação do procurador-geral. Esse é um ponto, ou seja, ele legitimou, do ponto de vista da estatura moral que ele tinha na própria sociedade americana, porque ele era uma figura importante. Eu colocaria, mudando o que deve ser mudado, Becker e Flávio Jardim, que ele teria a estatura moral, hoje, de um Lawrence Tribe. É isso. Né? Um homem que participava da vida pública americana, era ouvido, não tinha cargo, não era um nome do parlamento, né, do executivo, existiam funções técnicas no executivo, mas tinha uma estatura moral para se manifestar sobre as grandes questões do Senado, da própria presidência da República. Então, nessa condição, foi indicado como um promotor especial para o caso, um procurador especial para o caso. Obrigado, Alexandre. Engraçado, eu achei a indicação do ministro Luiz Roberto Barroso ao Supremo Tribunal Federal, naquele momento do governo Dilma, a gente sabia que ele não era uma das figuras preferidas, mas, salvo engano, diante ele desempataria o julgamento do mensalão, e então indicaria-se a pessoa que desempataria. Eu não posso estar confundindo alguns fatos históricos, mas eu lembro de que a indicação dele foi muito também para ela ser uma indicação incontestável, assim, de um jurista acima de qualquer suspeita, sabe? Depois, se o Alonso quiser comentar algo nesse sentido, sempre me lembrou um fato dessa estatura também, sabe? Bom, pessoal, durante as investigações no Congresso americano, mencionou-se a existência de um sistema de gravações no Salão Oval da Casa Branca. Isso não era muito conhecido. E isso também vinha a ser um fato que revela, mais uma vez, essa característica conspiradora do presidente Nixon. Por alguma razão que eu desconheço, parece que um ano antes havia decidido começar a gravar todas as conversas que ele mantivesse telefone no Salão Oval da Casa Branca. Quando esse fato foi mencionado, os senadores ficaram muito curiosos, né? E começaram a pensar, bom, já que isso existe, talvez isso elucide se há algum tipo de ligação entre o presidente e a quebra, a invasão do comitê do Partido Democrata no prédio de Watergate. Então, começou-se a discutir a pertinência de que essa prova fosse ou não produzida, né? No momento em que isso foi colocado, o Archibald Cox, então, decide
intimar a produção dessa prova, requerer a produção dessa prova, né? O que acontece, pessoal? O presidente recusa. Ele recusa e ainda determina ao Attorney General que removesse o Cox. Né, o Alexandre? O que o Attorney General faz, então? Sabe o que o Attorney General faz? Renuncia. Né? Ele renuncia e cria-se uma crise, então, sem precedentes. O Solicitor General Robert Bork, depois o Becker vai poder dizer para vocês quem ele foi na história americana, ultimamente vai e determina que a ordem de intimação, a subpoena, seja removida. E isso ocorre. Né? Há uma crise popular imensa, creio eu, é apontado um novo procurador, que o nome é Leon Jaworski, e aí o Alexandre vai poder falar melhor, e o Jaworski, ele restabelece a ordem de entrega das fitas. E, inclusive, vai ao judiciário. E o judiciário emite a ordem, né, uma determinação judicial, para que a prova seja produzida. Então, aqui, eu vou também dar uma breve pausa e passar para o Alexandre, para ele comentar esses fatos que eu narrei. Esse é um ponto interessante, porque o que acontece? À época, o General Attorney era o Elliot Richardson. Elliot Richardson não era apenas um quadro técnico da burocracia do Partido Republicano. Ele foi um nome importante, inclusive ele é um dos poucos nomes da história política americana que ocupou quatro grandes posições na administração, tanto Nixon quanto na administração de Gerald Ford, que sucede. E o que acontece? Quando é pedido, de fato, para que ele demitisse Archibald Cox, ele renuncia. O vice dele, Nixon, também pede que demitisse Archibald Cox. O vice renuncia. E o que se faz? Borg assume. Mas por que Borg assume? Porque Borg, ele era, à época, o único quadro do próprio Departamento de Justiça como um todo a ser mantido na função. Então, ele, inclusive, apresenta um pedido de renúncia. Só que os próprios envolvidos, Flávio, pedem que ele não faça, porque, do contrário, o departamento ficaria acéfalo, que não tinha nem o procurador-geral, o vice, e o especial estava ali na iminência de ser demitido. Então, ele demite e indica um outro. E esse outro, Nixon imaginou que, por exemplo, ele pudesse aceitar a ideia que ele tinha concebido de apresentar essas degravações, porém editadas. E com uma proposta. Que proposta? Que o senador, membro do Conselho Judiciário, fizesse ouvisse essas fitas já degravadas, ou então lesse as degravações e repassasse para o Senado. Só que o que acontece? O novo procurador não aceita essa proposta. E, em razão disso, ele aciona o sistema de justiça. Aí se depara com um juiz, digamos assim, bastante desassombrado, né? Que foi o Sirica. Então, neste caso, há uma determinação para que Nixon apresente as fitas não editadas, mas tal qual elas foram, por exemplo, elas estavam. Então, ali que nós temos um grande problema, é que além da ordem para apresentar os tapes, digamos assim, as gravações, a secretária que estava editando, ela deixou passar uma quantidade excessiva de horas. E essas horas é que, por exemplo, revelavam, em alguma medida, algo muito parecido com o que aconteceu com o Joesley, não é? No caso da colaboração premiada. Ou seja, uma parte que foi dito que não deveria estar lá, que foi o diálogo entre ele e o advogado. Então, tinha muita parte em que, inclusive, alusões ao fato do cuidado que se deveria ter com a edição das fitas. Então, esse conteúdo, de uma certa forma, ele acabou por dar uma dimensão maior para a revelação das fitas do que o próprio conteúdo dos diálogos que Nixon teve, por exemplo, com o establishment dele, que era o Haldeman,
Ehrlichman e Dean, que eram os nomes mais próximos, que funcionavam como conselheiros, secretários de Estado do Nixon antes. Então, esse é um ponto importante nesse primeiro momento, que eu queria fazer esse comentário, que é a forma como procedeu o novo procurador-geral, o acionamento ao sistema de justiça e um juiz que determina que Nixon apresente. E como, na sequência, há um apelo à Suprema Corte, das duas partes, do procurador-geral, do procurador especial da Suprema Corte, através de um recurso dos dois. Alexandre e Flávio, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Que eu sempre tive uma curiosidade, eu não sei se vocês já leram, e de tudo que eu li eu nunca consegui captar se isso existiu alguma vez, alguma discussão em relação a isso. Alguma vez Nixon pensou ou sugeriu dizer que aquelas fitas não existiam? Vocês sabem disso? Porque a história é muito interessante, a história, né? A história toda parte de uma gravação, tipo, entre aspas, supostas gravações que ele fazia. E tudo começa a partir dessas suposições e dessas informações que se tinha à época. E o que me chamou sempre muita atenção, eu nunca consegui ter isso em mente, foi por qual razão ele nunca falou, olha, não existe, as fitas não existem, ponto. Eu não lembro, e aí é uma questão minha, eu não lembro se existia alguém que tinha testemunhado ocularmente o local onde estavam essas fitas. Então, esse ponto não me foge. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção foi isso, né, nessa história de... e isso precede, obviamente, a Suprema Corte, né, porque precede a própria intimação do Senado para ele apresentar as fitas e tudo mais. Então, eu queria saber se vocês já ouviram alguma ou leram alguma coisa dessa estratégia de defesa do Nixon. Flávio, você quer falar? Pode ficar à vontade. O que aconteceu foi porque, na medida em que os consultores, os advisors da Casa Branca, eles foram sendo exonerados das funções, eles passaram a ser convocados para o Senado. Exatamente. Então, eles, com receio, essa primeira leva, porque foram vários condenados. Isso é importante. O único que escapa de condenação é Nixon. Os demais são condenados, inclusive, no meio do mandato, porque lá, em razão do plea bargain, eles poderiam já negociar com o FBI, com os próprios promotores, e com o Senado, eles foram muito claros nesse primeiro mandato. Aqueles que, por exemplo, negaram no Senado Federal, eles foram condenados por perjúrio, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial. Então, a primeira leva de assessores foi muito enfática nas perguntas. Existem provas de que, de fato, o presidente sabia, não que ele tivesse provocado, mas que ele sabia, por exemplo, da dinâmica do Watergate? Sim. 2, ele sabia. Houve algum ato do presidente no sentido de ocultar, de, por exemplo, lançar um véu sobre o Watergate? Sim. Você tem provas? Aí ele diz. No Salão Oval, existe, por ordem de Nixon, desde o ano passado, um sistema de gravação. E muitas das vezes, como ele tinha, o Flávio muito bem colocou isso, essa mania meio que psicopática de perseguição, ele passou a usar esse sistema, Flávio, no sentido de, nas reuniões que ele tinha, por exemplo, com os líderes do partido, com os senadores, ele gravava tudo, até para ele ter elementos de prova para poder usar depois na campanha. Sendo que, como o Flávio falou, a preocupação dele era com a campanha, mas ele era tão voltado a teorias da conspiração que ele não tinha, por exemplo, uma real dimensão da envergadura dele naquele momento, porque a sociedade americana ela é fundada em duas crenças importantes. A primeira é segurança, a segunda é economia. E no governo dele, como o Flávio destacou,
a segurança, principalmente a externa, estava lá em cima, então ele tinha um nível de população elevado. Tanto é que isso foi refletido na eleição dele quase que uma das maiores da história dos Estados Unidos. Só perde em termos de diferença da eleição no colégio eleitoral para a eleição de Lyndon Johnson, a primeira. Aliás, a única, né? E perde, e a primeira na história até hoje, em termos de vantagem, do primeiro para o segundo. O que eu quero dizer com tudo isso? Ele utilizou esse sistema de gravação para poder utilizar como, por exemplo, no futuro, trunfos, manifestações em que um senador falava de outro, em que um senador falava de um governador, entre os deputados. Então, foi nesse sentido. Então, o que aconteceu, em outras palavras, é que a entourage em torno de Nixon, que foi saindo do governo, ela passou a utilizar, digamos assim, vou usar um nome atécnico, mas ela passou a delatar atos do presidente no Senado. Em razão disso, foi que não houve grande alternativa. Até o próprio Kissinger, que não era um conselheiro para essas questões, porque ele não era membro do Departamento de Justiça, ele não era um General Solicitor, ele não era um consultor para assuntos internos, como, por exemplo, era o Donald Rumsfeld. Ele disse, presidente, então edite as fitas, libere as fitas, porque hoje essa é a única questão que pesa contra Vossa Excelência no Senado, porque a popularidade está ok, 50%, mas essa é a única questão que pende. E, inclusive, já existia, Beck, à época, um certo arrefecimento da questão, por causa de quê? Da cúpula com a União Soviética, à época, que ocorreu em Washington com a visita de Leonid Brezhnev. Então, como houve a suspensão das reuniões do comitê que investigava o caso, houve um certo perda daquilo que se chama de momento, né? Houve um esfriamento. Então, ele conseguiu, de uma certa forma, equilibrar a opinião pública e de uma... Mas faltava a questão das fitas, tanto que ele pergunta para o presidente do comitê, qual o seu propósito, onde você quer chegar? Aí ele diz assim, não, o presidente, você não sabe onde nós queremos chegar. Nós queremos tão somente agora o acesso à fita, às gravações. Uma vez apresentadas as gravações, nós vamos dar um prosseguimento normal. Esse foi o ponto. Flávio. É só para fechar aquela nota de rodapé lá sobre o Robert Aaron Bork, né? Quem é o sujeito? Depois desse cargo que ele ocupou até 77, ele volta, o Bork volta quer dizer, ele inicia ali em Yale como professor, depois ele vai ocupar um cargo de juiz, né, no Distrito de Colômbia, onde ele fica ali até 88, quando então ele, obviamente, era um dos grandes líderes, né, da Sociedade Federalista, uma entidade que começa ali em Yale, né, logo depois da vitória de Reagan, e ele é um dos grandes nomes ali do conservadorismo, né, e do propósito do Partido Republicano de pôr abaixo alguns precedentes ali, sobretudo aqueles criados na corte de Warren, depois na corte de Burr. E em 88 ele vem a ser indicado pelo Reagan, né, como um nome ali forte para a Suprema Corte como conservador, só que ele não consegue convencer o Senado Federal da sua filosofia judicial, uma filosofia judicial originalista, mas de um originalismo muito peculiar. E aí ele é rejeitado pela Suprema Corte, eu acho por uma margem pequena, de 42 a 58, né? E tempos depois ele escreve um livro muito interessante, chamado The Tempt of the America, né? E defendendo esse originalismo dele, assim, de uma forma visceral. E o curioso é que essa vaga que era do Bork cai no colo do Anthony Kennedy, que depois é nomeado, né, à unanimidade pelo Senado, tempos depois. E isso é muito interessante, porque como é que o Bork, ele, ao longo da década de 80, ele continuou, né, esse apoio ao movimento conservador, dessa mudança da filosofia da Suprema Corte, e ainda que não sendo
nomeado tempos depois, ele morreu em 2012, eu acho. Ele foi um ferrenho defensor disso e sempre apoiou, né, a causa republicana na Suprema Corte americana, ainda aqui de fora. É um sujeito bem peculiar, tem uma fisionomia muito, muito peculiar, muito, muito estranha, mas é um grande nome, ainda que rejeitado, mas é um grande nome da teoria constitucional norte-americana, muito respeitado até hoje. Sobre isso, Alexandre, obrigado ali pelos teus esclarecimentos. A minha pergunta, na verdade, tinha sido era o momento anterior, anterior às demissões. Mas também, senão vai ficar muito... Becker, na verdade, sobre a sua pergunta, eu acho que eu posso tentar te fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, né, nos Estados Unidos tem um ponto-chave. O Nixon ele nunca negou, por duas razões, acho eu. Primeiro, porque se ele negasse, ele podia ser acusado de perjúrio, né? Então esse é um ponto-chave que diferencia as manifestações dos políticos em relação aos fatos do Brasil e dos Estados Unidos. Pessoal do grupo, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o réu num processo judicial nos Estados Unidos, ele não pode testemunhar perante o júri e mentir. Ele tem o direito de ficar calado. Mas se ele quiser take the stand, ou seja, se ele quiser assumir a cadeira de testemunha, ele tem a obrigação de dizer a verdade. E é bastante curioso para um professor ou para o público americano quando a gente diz que no Brasil o réu tem o direito de mentir. Não sei se ele tem o direito, mas ele pode mentir, que isso não tem consequências penais nenhuma para ele. Agora, Becker, mais ainda, aí já entra num ponto-chave do caso. O Nixon nunca imaginou que os tapes seriam revelados. Então, assim, ele não precisava negar. Ele realmente acreditou que ele não seria obrigado a entregar. Vamos lembrar aqui que a gente mencionou as nomeações. Ele tinha nomeado 4 justices da Suprema Corte americana, sabe? Ele era o presidente imperialista que o Alexandre falou. E, vamos ser sinceros, naquele momento, a imunidade que o presidente fazia jus ainda era um tema que tinha uma certa, vamos dizer assim, indefinição no direito americano. Não se sabia se ele teria absolute immunity or qualified immunity, vamos dizer assim, sabe? E hoje, depois desse caso, e o Burger, inclusive, aí o Alexandre vai poder dizer melhor, até coloca que até o presidente está submetido ao rule of law, até o presidente tem que obedecer à lei, né? Nixon achava que o poder do presidente era ilimitado. E eu acho que ele fala isso, né, Alexandre, para o Frost, no momento em que ele é entrevistado, acho que em 1977, né, acho que o Frost vira, por que você achava? Ele, the president can do it. Ele responde algo, de certa maneira, dessa forma, assim, sabe? Então, virou uma frase clássica mesmo, que ele, quando ele perguntar, it's not wrong. Ele diz que quando o presidente faz, não é errado. Não é errado, exatamente. Que depois virou, inclusive, meme, etc. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, assim, Becker, ele achava que, de fato, ele ganharia a causa, sabe? Ele nunca achou que ele fosse obrigado a entregar. E como o Alexandre colocou, ele achava que os tapes, né, que as fitas eram dele, que elas revelavam conversas, inclusive, para a atividade política dele, e que havia, então, o privilégio, né, o executive privilege, sobre elas. Pessoal, esse é um ponto-chave também, que nos Estados Unidos, primeiro que é muito mais difícil de ter uma ordem emanada do judiciário diretamente ao executivo, ainda mais ao presidente, dessa forma. Então, esse caso é um caso emblemático, acho que por conta disso. E segundo, que tem-se essa ideia consolidada, forte, de que existe uma deferência às questões tratadas pelo executivo. Como o Alexandre falou, o executivo, numa negociação entre, por exemplo, um acordo de paz, ou não sei, de comércio entre Estados Unidos e China, e vários temas sensíveis são colocados e eles não são revelados à opinião pública. Até porque, para que possa haver uma negociação.
Até assim, no Brasil isso existe também. A gente gosta de dizer que não, mas, por exemplo, o Alonso foi assessor no Supremo e, obviamente, as conversas dele com o ministro Barroso não eram gravadas. E essa proteção, de certa maneira, existe, até porque, imagina o seguinte, se o Alonso dá uma opinião para o ministro diz, não, Alonso, eu sou contra. Se as pessoas vão vir e falar assim, olha, o Alonso está defendendo tal coisa, tal outra. Então, assim, essas reuniões entre subordinados e mandatários, de certa maneira, existe algum tipo vamos dizer, uma expectativa de sigilo, até para que os assuntos possam ser melhor debatidos, sem medo de que as pessoas depois venham a ser tentadas, haja uma tentativa de responsabilização, quando se está formando um conhecimento. Então, toda a ideia é que, no âmbito do executivo, se formam conhecimentos. Então, as pessoas têm que ser livres para debater, de certa maneira, até para que aí as melhores ideias possam, ao final, sobressair. Então, eu estou colocando isso para dar a ideia de por que se protegeria um executive privilege, para que os subordinados, os técnicos, possam livremente, sem medo de depois serem criticados publicamente, eles podem ser criticados no âmbito da administração, mas possam colocar opiniões técnicas de forma mais, vamos dizer assim, livre. Alexandre, se você quiser colocar algo nesse ponto, eu acho importante. Acho que para reforçar o que o Beck ainda há pouco perguntou, e até a título de curiosidade dos colegas que estão acompanhando, Nixon tinha um assessor que era uma espécie de consultor dele para assuntos militares, embora não fosse de elevada patente, que era um coronel, Alexander Butterfield, que, além de lhe prestar essa consultoria, ele também teve um papel determinante em tudo isso, porque ele foi um dos responsáveis pela instalação das escutas de gravação. Então, quando ele sai, ele, como ainda há pouco mencionei, Becker, ele é que revela no comitê Irving, que era o presidente, a respeito da existência dessas gravações. Então, quando Nixon sabe, inclusive, esse é um fato interessante, ele estava internado. Ele teve um colapso na época de saúde, muito em razão do estresse que ele vinha sendo acometido, e ele soube pela imprensa no hospital. Não é? Então, ele passava horas conversando com outros assessores da incredulidade dele em relação à revelação da existência. Mas, como o Flávio muito bem colocou, ele jamais acreditou que ele seria obrigado a ceder essas fitas. Justamente porque, naquela época já existia, dentro da própria Casa Branca, a construção teórica, não construção teórica, para não ser impreciso, Flávio, mas o fortalecimento dessa concepção teórica de poder executivo unitário. E por dois nomes. Interessante, Becker. Quais são? Donald Rumsfeld e o seu adjunto, que depois se tornou o presidente mais poderoso dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, o vice-presidente, que foi justamente Dick Cheney. Então, eles começam a construir essa ideia de poder unitário. E isso começa... O Dick Cheney, que adorou ouvir de Anthony Scalia a defesa dessa ideia. Exatamente. Né? Exatamente. Scalia, à época, integrava a burocracia do governo Nixon e do governo Ford depois. Isso é um ponto interessantíssimo, que poucos sabem. Ele não era como podemos dizer, da alta burocracia, ele não era um procurador adjunto, como foi William Rehnquist, que foi procurador adjunto no governo Nixon, mas ele estava ali como se fosse um diretor, um adjunto, não é? Então, neste caso, eles começaram a forjar, e, de fato, o Dick e o Donald Rumsfeld, eles chamam o Scalia, que já era conhecido pelas suas ideias, já da época da própria Sociedade Federalista, para que ele fizesse uma exposição a respeito, por exemplo, dos poderes que teria o presidente. Aí, o que o Scalia diz para eles? Os poderes são todos. Porque a interpretação, inclusive, que se dá, Monerá, para o texto constitucional é que não é o executivo que tem que ter o cuidado na interpretação e aplicação da lei. É o presidente da República.
Então, toda a estrutura do executivo estaria à disposição do presidente, e esse poder também unitário impediria interpretações do Congresso Nacional e do próprio executivo, perdão, do próprio judiciário, a respeito, por exemplo, de solicitações, determinações para fazer, inclusive, por exemplo, o que poderia ou não poderia ser objeto de sabatina, de membros indicados, porque lá todos os membros para a formação do gabinete do Senado e também prestam juramento perante o Chief Justice ou quem ele indicar, não é? Então, por exemplo, quais são os limites do controle do parlamento quanto, por exemplo, a um veto presidencial? Tudo isso foi discutido à época como uma interpretação mais restritiva. Mas o que poderia, por exemplo, o presidente da República se submeter a uma decisão judicial? Então, o presidente ele tinha como conselheiros nomes que tinham essa concepção e que forjaram no imaginário de Nixon a ideia de que ele tinha amplos poderes, inclusive, para fazer o que fez. Tanto é que aquela frase, Flávio, ela é clássica, ela sintetiza muito essa concepção. Quando o presidente faz, não é ilegal. Porque foi na crença de que ele tinha poderes ilimitados para, no exercício da função de chefe do Poder Executivo, ele poderia agir dessa forma para a guarda, a tutela de interesses nacionais e nacionais e interesses relacionados à segurança do país. Essa é a ideia que se tinha para ilustrar eu posso dizer, dos conselheiros jurídicos do presidente, assim que ele interpretou. E como eu ainda há pouco mencionei, antes de começar o nosso encontro hoje, o gabinete de Nixon era um gabinete interessante. E vejo que ponto bastante curioso. Em termos de estatura, não devia aos grandes gabinetes, como foi o gabinete de Kennedy, que foi um grande gabinete, o gabinete de Lyndon Johnson, e um dos mais fortes, Alonso, gabinete de Ford, que não teve, por exemplo, sequer um ano de presidência, mas teve um gabinete forte. Só que esse gabinete ele padecia de um problema que o gabinete Kennedy tinha. Qual era o problema? O pensamento de grupo. Então, por exemplo, um dos grandes erros da invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, por ordem de Kennedy, foi porque todos consentiram, ninguém teve coragem de dizer assim, presidente, nós não vamos fazer dessa forma. Então, no gabinete de Nixon também havia esse tipo de pensamento. E assim, sem contar uma guerra interna entre os conselheiros por posições, entre os quais o próprio Kissinger, que no grave momento do Watergate, ele não era ainda secretário de Estado, ele era conselheiro internacional, só que ele pleiteava a posição. Então, ele minava o secretário de Estado, e com isso o secretário perdia o empoderamento para tentar, por exemplo, construir pontes com o parlamento. Então, isso tudo deixou o governo bastante fragilizado nesse período. Era como se tivesse uma casa com diversos incêndios. Então, não sabia por onde, por exemplo, começar a apagar o fogo. E sem contar, Flávio deve se recordar, porque ele não viveu essa época presencialmente, mas é dentro da construção, porque, como ele mesmo colocou, e eu concordo, são vários detalhes. Existiam problemas internos na Casa Branca que o Nixon tinha que lidar. Um deles gravíssimo foi, por exemplo, que o vice-presidente caiu em desgraça. Veja, ele enfrentava ele tinha enfrentado 3 pedidos de impeachment, 2 arquivados, um estava em aberto, e tinha uma acusação do Elliott Richardson, que era o então procurador-geral, contra o Spiro Agnew, que era o vice-presidente. À época, o governador de Maryland, ele tinha, por exemplo, cometido evasão fiscal e tinha provas contundentes que ele tinha aceitado suborno. Então, o que aconteceu? Chegou mais essa bomba para que ele resolvesse. Então, ele ficou aguardando, por exemplo, o vice renunciar. Não renunciou, gerou uma tensão na presidência, juntamente com o Watergate, até que há, no caso, a renúncia do vice-presidente através de um acordo. Veja, para que ele não fosse processado, ele teria que renunciar. Esse acordo foi homologado. Então, veja que eram diversas frentes dentro da presidência para que Nixon tentasse resolver. Eu não estou colocando que isso, de uma certa forma, ele era um chefe de Estado correto e que ele teve que lidar com problemas. Muitos deles, como o Flávio colocou, o próprio Nixon causou, entre os quais ter
de uma certa forma, não incentivado a invasão ao comitê do Partido Democrata, mas de ter, por exemplo, tentado acobertar o fato. Né? Flávio. É isso. Esse é um ponto, então, chave. O Alexandre vai poder falar melhor, mas não se sabe ao certo quem foi o mandante. O que se mostrou, talvez, quem foi a figura da administração que, de fato, ordenou a invasão, mas que os tapes revelavam o acobertamento do presidente mesmo a esse fato grave. E essa teoria, essa menção, inclusive, da presença do Scalia, isso do Dick Cheney, né? E quem vê o filme do Dick Cheney também verifica a força dele como vice-presidente e como figura, assim, um certo perfil. Tanto que Dick Cheney é um vice-presidente que não sai à reeleição, né? Assim, é tanto uma figura de fato que talvez causaria pudesse ter uma rejeição similar por parecer, talvez, Alexandre, ao Nixon mesmo, sabe? Sobre o ângulo jurídico, pessoal, então, os Estados Unidos, o que foi definido foi em torno dos poderes presidenciais. E se o presidente da República, e o Alexandre colocou isso bem, teria poderes ilimitados, que foi dito que não, embora o Warren Burger talvez até ele redigiu uma opinião que talvez até ele tenha tido um pouco de dificuldade, mas ele encravava, ele enfatizava, imagina, ele um conservador que acreditava na separação. Asseverou uma presunção forte aí de privilégio e de imunidade executiva, mas aqui, pessoal, tinha um problema maior ainda. Diante de todos esses depoimentos, todos eles sob juramento, já conduzidos, havia também uma questão de credibilidade do sistema judicial. Assim. Então, chegou-se a um ponto em que havia vamos dizer, um conflito, vamos dizer assim, entre a possibilidade de se prosecute, né, de se tentar responsabilizar criminalmente, ou seja, do sistema judicial funcionar mesmo, ou se a gente daria aí o privilégio ao executivo, né? Então, no final das contas, entendeu-se que haveria uma deferência, mas essa deferência diante de uma ordem que ela, de certa maneira, era particularizada e ela tinha uma razão de ser, tendo em vista um arcabouço probatório forte já construído durante as investigações, que as fitas, então, deveriam ser entregues. Né? E aí, salvo engano, 3 semanas depois do julgamento, ele decide renunciar. Eu acho que é isso que eu queria falar, assim, em termos o julgamento é importante por, então, afastar qualquer ideia de não judiciabilidade da questão, também de absolutismo nos poderes, unlimited powers. Né? Essa é a ideia de que o presidente também seria limitado pelos poderes. Bom, Alonso, eu acho que eu vou passar para você, porque eu acho que você quer complementar, meu cara. A questão da decisão da corte ela é super interessante, porque ali participaram juízes que foram nomeados pelo Richard Nixon, né? Apenas o Rehnquist que não quis participar, não porque ele foi nomeado, mas porque havia alguma relação dele com o caso Watergate. Né? E foi uma decisão que foi redigida, de fato, por, acho que, todos os juízes da Suprema Corte, né? Porque eles queriam deixar bem claro a justificativa, as questões de fato, né? E é uma daquelas decisões que a gente sabe, que já viu aqui em outros encontros, que antes da corte entregar a decisão, aquele que é indicado como seu redator, ele faz circular uma primeira versão, e aí os colegas vão lá e adicionam, né,
conversa, às vezes manda uma carta, queria mudar isso e aquilo, mas essa decisão é uma decisão curiosamente interessante, porque ela fez com que todos os juízes, os 8 juízes que participaram, acrescentaram informações ali importantes que julgavam que deveriam constar da decisão, né? Então, é uma decisão curiosa. Construir o modo, ela meio que vai fora da curva ali, como a Suprema Corte redige suas decisões, embora tenha sido apontado ali o Chief Justice como aquele que entregou pela Corte a decisão, mas ela foi de fato redigida, a primeira versão que ele escreve, uma versão muito criticada, inclusive pelo próprio Blackmun, né? Eu digo próprio Blackmun porque eles eram de fato assim, muito amigos, mas o Blackmun, nesse caso, achou que a decisão estava mal explicada, os fatos, ele fez que deixasse essas questões bem claras. Então isso me chamou a atenção, e uma decisão rápida, né, muito rápida, depois assim, uma decisão tomada assim, menos de um mês. A gente sabe que a Suprema Corte, ele, salvo algum outro caso que a gente inclusive já viu aqui, por exemplo, o caso Case, que a Suprema Corte decidiu rápido, mas ela demora depois de ouvir, né, os envolvidos, demora a decidir, mas esse caso foi um caso super rápido. E de fato, acho que poucas semanas, 3 semanas, né, Flávio, depois o Nixon vem e renuncia. A minha questão, eu acho uma questão óbvia, até para o direito norte-americano. Eu estava ali vendo ali há pouco, isso me lembrou um livro do professor da Universidade de Nova York, que agora me fugiu o nome, e que ele escreve um livro sobre a opinião pública e as decisões da Suprema Corte norte-americana. Vou já pegar aquele livro e mostrar para vocês. E aí, como acho que o Alexandre que bem falou, como é que a queda da opinião pública, do apoio público de Nixon foi absurdo, né? Então, assim, depois que se tomou de fato assim, a engrenagem da coisa, porque no início essa investigação não era vista com tanta seriedade, não era vista como algo que fosse realmente levar a efeito tudo que nós sabemos, é que a popularidade, não é isso, Alexandre, do Nixon despenca. Despenca. Né? Despenca. E aí eu fico me perguntando se, obviamente isso envolveria muitos fatores, se fosse ainda alguém tão popular, a Suprema Corte teria decidido como decidiu, né? E eu falo isso mencionando o livro desse professor da NYU, que ele mostra assim, como é que as decisões, inclusive as decisões sobre os poderes americanos, sobre o legislativo, executivo e judiciário, como é que elas vão na onda da opinião pública, né? E esse talvez seja mais um caso, a forma como foi decidida, a preocupação, inclusive, de juízes nomeados pelo próprio Richard Nixon. Deixa eu pegar aqui esse livro para vocês. Eu passo a palavra. Becker, você quer falar alguma coisa? Eu queria falar um pouquinho as coisas. A primeira era só uma complementação quando você falou do Bork. Eu contar para o pessoal duas histórias interessantes do Bork. A primeira é que eu vou tentar ser informal, porque para falar do Bork é legal ser informal. O Bork era porra louca. E por que eu estou falando que ele é porra louca? Porque a sabatina dele no Senado, ele foi treinado para a sabatina, só que ele foi treinado de uma maneira incipiente, porque à época da nomeação dele, ainda não havia esse treinamento que há hoje dos juízes. Já eu falo desse treinamento. E o Bork, no treinamento, os assessores da Casa Branca chegaram para ele e falaram assim, olha só, você tem que maneirar nas respostas, sobretudo quando você for falar de Roe versus Wade, porque o seu entendimento é um entendimento muito radical, tal, e ele falou, não vou responder o que eu quero. E aí falaram para ele, não, você, nessas questões relativas ao seu pensamento originalista, ao seu modo de ver o conservadorismo, aborto e até algumas questões antigas em relação ao racismo, você tem que procurar ser ou evasivo ou, né, tentar dar umas respostas mais, entre aspas, democráticas. E ele falou que não ia fazer. Queria responder como ele quisesse.
Exatamente, lá no The Nine, lá no Geoffrey Tom, ele comenta algo muito parecido com isso aí, Beck, e vai dizer assim que a partir dessa rejeição do Bork é que os juízes começaram a ser evasivos nas respostas, né? Ou seja, até o próprio Clarence Thomas, tempos depois, na sua audiência, ele, quando é perguntado sobre o Roe vs. Wade, ele dá uma resposta tão evasiva que as pessoas perguntam assim, você já leu a respeito desse caso? Você já estudou esse caso? Bom, o livro é esse aqui, pessoal, só para não esquecer, ó, Barry Friedman, né? The Will of the People, um livro super bacana, super legal. Eu estudei lá na UERJ, parte dele, super legal, recomendo muito. Beck, deixa eu se eu puder só complementar, assim, essa estratégia dele acaba sendo um verdadeiro tiro no pé, né, como acho que você vai dizer, porque gera no senador Edward Kennedy, um famoso discurso que chama-se Bork's America. Eu até recomendo, se vocês não tiverem visto, vale a pena ver. Porque a partir do que ele havia dito, ele fala, a América de Bork é uma América em que os negros e brancos estudariam em escolas segregadas e que as mulheres performariam abortos em becos. E ele fala, a América do Bork não existe, a América é melhor do que o Bork. Então, é muito famosa esse discurso do Ted Kennedy, meio que levantou a bola para ele. Mas desculpa, Beck. Não, era só para complementar que aí ele chutou o balde na sabatina e falou coisas que, em regra, não se falaria numa sabatina, foi bem radical. Ele foi rejeitado até por uma margem expressiva de rejeição, né? Para uma rejeição, e o interessante é que na sequência o Reagan nomeou um cara chamado Douglas Ginsburg, que tem o mesmo sobrenome da Ruth Bader Ginsburg, que a Kika gosta bastante, e nomeou o Douglas Ginsburg, e antes do Douglas ir para a sabatina, descobriu que ele tinha fumado maconha na faculdade. E ele confirmou que ele tinha fumado maconha na faculdade, na faculdade não, como professor. Não foi como na faculdade, foi como professor. E aí ele retirou a candidatura, ou a indicação, enfim. E aí veio o que o Alonso falou, veio o Anthony Kennedy. Mas o Anthony Kennedy veio, e é interessante, a gente está até fugindo um pouco do ponto, né, mas é um pouco de história da Suprema Corte. O Anthony Kennedy veio, e muita gente fala assim, porque o Anthony Kennedy, ele foi uma vergonha, desculpa, a palavra é muito forte, mas ele foi uma decepção para os conservadores, porque ele foi nomeado por um conservador, mas ele acabou virando o lado e acabou se tornando um juiz muito progressista na Suprema Corte. Isso é meia verdade, porque o Reagan estava numa sinuca de bico. Ele tinha um Congresso, um Senado principalmente, que já tinha rejeitado um nome, que já tinha batido no segundo nome, e que estava fazendo de tudo, né, para prejudicar as indicações dele. Então ele não tinha muita saída, a não ser escolher um cara que fosse mais de centro mesmo. Não era um cara, ele não podia escolher um cara muito conservador, porque não ia passar de novo. E aí ia ser vergonha de novo para ele. Então ele fez uma jogada política que foi nomear o Anthony Kennedy, que acabou agradando para todo mundo, só que depois decepcionou o lado conservador. Então essa era a primeira história que eu queria contar. A segunda, rapidamente, é só a consequência disso, é que por conta dessa rejeição do Bork, por conta dessa forma como o Bork se portou, o Reagan decidiu, no gabinete dele, que todos os indicados dali por diante precisariam passar por um treinamento muito extensivo para poder chegar na sabatina. E aí criou-se esse treinamento na Casa Branca, que até hoje é utilizado. O que é esse treinamento? Eles simulam uma sabatina com os indicados para que eles já tenham essa vivência do dia e para que eles sejam bombardeados com perguntas complexas e que, portanto, poderiam fazer com que ele tivesse algum tipo de problema, que foi uma das razões pelas quais a Harriet Miers foi retirado o nome dela
pelo George W. Bush em 2005, né, que acabou gerando a vaga do Aliro e tudo mais, estava muito bem na sabatina, no treinamento interno deles lá, muito embora, obviamente, algumas entrevistas que ela fez com senadores, os senadores falaram que ela não conseguia falar nada, então ela tinha algumas dificuldades de se expressar. Fala aí, Alexandre. Eu gosto muito desse livro, quem quiser depois pesquisar, Nixon versus Kissinger. É um livro maravilhoso que conta a relação entre Kissinger, que foi conselheiro internacional e secretário de Estado de Nixon, depois trabalhou com Ford. E também eu gosto muito desse trabalho aqui, mais da parte de diplomacia do próprio Kissinger, que também é interessante para entender a diplomacia no período também do governo Nixon, que, como o Flávio mencionou, foi o apogeu da diplomacia imperial, que só retorna com Bush filho, George W. Bush, em razão do perfil de Donald Rumsfeld e também do vice-presidente da República. Mas por que eu estou mencionando esse livro? Vejam que coincidência. Alonso ainda há pouco mencionou a questão da influência digamos assim, das pesquisas populares, né? Da opinião pública a respeito da posição do presidente na situação. Veja uma passagem desse livro. Primeiramente, Flávio, justamente nas palavras de Nixon, por que ele não apresentou as fitas? O que ele disse? A perda do sigilo presidencial estabeleceria um precedente que incapacitaria todos os presidentes ao impedir conversas entre eles e as pessoas a quem eles pedem conselho. Isso não destruiria, Nixon, não destruiria esse princípio indispensável à conduta governamental. Então, vejam que esse foi o ponto de vista de Nixon, mas olhem, a partir de uma coletiva de imprensa que ele deu, foi uma espécie de discurso público. Foi como se ele fosse até a TV e desse um discurso. Esse discurso, com base nesse fundamento, ele conseguiu arrefecer a opinião pública, como mencionei, inclusive o próprio Congresso Nacional. Vejam, o que diz? Um especialista do período do Watergate, que é o Lowell Harris, relata: a reação da imprensa foi de início cética, enquanto a política foi de apoio até mesmo de rivais tradicionais. Isso tudo no meio de quê? No meio do Watergate. Então vejam que esse discurso mais técnico, das razões pelas quais ele não apresentaria, acabou por, de uma certa forma, equilibrar a situação. Aí vamos para a pesquisa de opinião pública, Alonso. Porém, uma pesquisa revelou uma reação pública mais dividida. Embora 60% dos entrevistados quisessem que Nixon liberasse as fitas, metade deles acreditava que isso inocentaria o presidente. A liberação das gravações prejudicaria a presidência da República, segundo 66% dos entrevistados, enquanto 68% eram favoráveis a que o país voltasse a seu ritmo de trabalho. Em razão de quê? Dos índices econômicos, né? E menos de 10% viam o Watergate como um grande problema. Então, vejo que até aquele momento as coisas estavam equilibradas. O que aconteceu? Foi justamente em um dia marcado na história da política americana como o massacre do sábado à noite. Foi quando, em uma única noite, o presidente da República exonerou o procurador-geral, exonerou o vice, que se renunciou a demitir o procurador especial, e Monerá, ele foi mais audacioso. O que ele fez? Ele simplesmente determinou a extinção do cargo de procurador especial e o retorno da investigação para o Departamento de Justiça. E que, à época, só tinha quem? Borg, que ocupava não a função de procurador-geral. Ele até funcionou, alguns historiadores falam, como uma espécie de procurador ad hoc, porque não havia, de fato, para a função ninguém naquele momento, quando ele designa o último dos procuradores, que levou a questão adiante. E ele pensava, Nixon, que a designação desse novo procurador poderia, por exemplo, amenizar ou conduzir de uma forma mais amigável a questão. Mas o que é interessante, Monerá, nesse ponto que eu acho muito, do ponto de vista da opinião pública, muito representativo,
E aí a gente vai entender como é que a corte também votou por unanimidade. Porque nesse dia, a opinião pública de 60% despenca para 17%. Exato. E a discussão passa a não ser mais, por exemplo, a conduta de Nixon em relação ao Watergate. Isso é um ponto importante, né, Flávio? Qual é a opinião pública aí da Suprema Corte? É que ele menospreza o sistema de justiça, a função do procurador-geral, do procurador especial. Na medida em que ele torna a partir desses atos, ele demonstra o total desprezo quanto à coisa pública e o menosprezo, por exemplo, às funções essenciais da justiça. Então, a forma como a Suprema Corte olhou isso também foi um desrespeito à justiça em si. Alonso mencionou, todos mencionaram, que ele indicou 4, mas parte dos que já estavam na corte eram muito simpáticos a Nixon. Porter Stewart, que era um grande justice à época, inclusive foi o primeiro nome, Becker, que o próprio Nixon cogitou para ser o Chief Justice. Aí Porter Stewart, sabendo disso, porque levou-se um emissário, como ele reagiria a um eventual convite? Foi uma sondagem. Ele, preocupado à época com essa situação, secretamente dirigiu seu próprio carro, saiu da Suprema Corte, foi até a Casa Branca, pediu uma audiência com o presidente e dissuadiu o presidente a indicá-lo, porque ele não queria passar a primeira sabatina e tinha um problema particular. Qual era o problema? É que a esposa dele era alcoólatra. Então, ele não queria expor a família. E isso poderia ser objeto de investigação. Por que eu estou dando esse ponto? É porque ele tinha nomes que privavam de uma relação não apenas de indicado, mas relações mais pessoais. Mas, mesmo assim, eles diante desse desrespeito completo de Nixon, e veja que nós já falamos, a forma como ele atuou antes de chegar à presidência, a forma como ele acossou 3 justices da Suprema Corte, a forma como ele lidou com 3 procuradores para o caso geral, o adjunto e o especial. Então, a Corte além de dar uma interpretação questionável até hoje, porque muitos questionam, até mencionei antes do nosso encontro, que quando o presidente fez a segunda indicação dele, o Donald Trump, ele indicou o Neil Gorsuch, e na indicação de Brett Kavanaugh, o comitê judiciário, que é responsável pela avaliação dos nomes, tinha uma grande questão em relação a Brett. Qual foi? Primeiro, a visão de executivo unitário dele, a visão de presidência imperial, que ele sempre teve, e a sustentação que ele fez irrestrita ao erro da Suprema Corte em relação a Estados Unidos versus Nixon, que ele entende que ali a Corte decidiu de forma equivocada, que de fato o presidente tem direito a essa imunidade quanto a seus atos na chefia do Executivo. Então, isso tudo é interessante. E quanto ainda essa questão do apoio, e o Flávio falou no início da fala dele assim, que o Richard Nixon não era um cara muito simpático, mas durante o mandato dele ele conquistou isso, é super interessante. E se liga com essa ideia, com essa informação que Alexandre trouxe há pouco, de como é que a opinião pública, o imaginário e, sobretudo, o sistema de justiça viu assim que, de fato, o Nixon estava diminuindo o sistema, a imagem que se tinha do sistema de justiça. E eu não sei se vocês todos sabem, mas quando o Nixon foi renunciar, e estava toda aquela preparação lá para filmagem e tal, e anunciar aquilo em público, a imagem que foi televisionada, ela vazou 5 minutos antes. E durante esse vazamento, e tem um videozinho no YouTube, depois eu vou mandar para vocês, de um repórter brasileiro, inclusive aquele correspondente que está em Nova York, Alexandre, me lembra o nome dele, de óculos, assim, que ele cobriu essa época, tem até Twitter, quem tem Twitter deve lembrar dele, eu esqueci agora o nome dele. E aí ele menciona... Jorge Pontual. E aí o Jorge Pontual conta lá como é que vazou a imagem. E o curioso é que quando vazou a imagem, o Nixon estava sendo maquiado. Ele estava feliz da vida, brincando, tal, tirando sarro. Aqui tá bonito não, meus dentes como é que tá, brincando e tudo mais. E aí quando começa a imagem dele, assim,
agora, presidente, o senhor vai se falar, estava sendo transmitido, ele não sabia que estava sendo filmado. Ele começa a discursar e chorar, cara, entendeu? Aí o pessoal diz, pô, esse cara estava feliz da vida há pouco, super feliz daqui brincando, aí o cara começa a chorar e tal, sair lágrima dele, é muito curioso. Então, assim, eu acho que depois, talvez, desse vídeo, ficou claro ainda mais essa visão que o Alexandre colocou do Nixon. Pode falar, Alexandre, vou ver se eu acho o vídeo aqui para vocês verem. Esse vídeo é muito interessante mesmo, já assisti, ele é maravilhoso. E retrata bem uma faceta do Nixon, que é a faceta do dramaturgo. Por quê? Não sei se vocês sabem, Flávio pesquisou certamente, Nixon, ele sempre foi um sujeito taciturno, um sujeito focado, e que por ter vindo de uma família de um estrato social muito inferior, ele sempre acreditou na promessa da América de vencer pelo esforço. Então, esforço em tudo, tanto no sentido de conseguir um lugar ao sol, como também de mudar um pouco o seu comportamento. Mas ele sempre teve um espectro, por exemplo, depressivo, para baixo, mas ele não deixava, vocês vão se perguntar, como é que um sujeito que é fechado, depressivo e taciturno consegue, como o Flávio muito bem colocou, chegar meteoricamente a vice-presidente da República aos 39 anos? Porque ele se dedicou na universidade muito ao teatro e à retórica. Então, ele sempre se engajou em debates, aqueles concursos de debates, e também sempre foi um nome presente nas atividades cênicas da universidade e na high school. Então, ele conseguiu, por exemplo, sempre passar para a opinião pública, para o seu eleitorado, um nome para cima, mas nos momentos em que ele era flagrado em reservado, ele era uma pessoa muito cabisbaixa. Tanto é verdade que, por exemplo, uma vez Kennedy, isso está nesse livro que eu li, encontra Nixon no Senado, porque ele exercia essa função de presidente do Senado, como vice-presidente da República, primeiramente, a barba mal feita, cabisbaixo, jogado em um canto, meditando, né? Introspectivo. E se ele se pergunta como é que uma pessoa aos 39 anos de idade foi deputado estadual, federal, senador da República, aos 39, vice-presidente da República, dessa forma. E quando ele foi para o gabinete, aliás, para o plenário, para os debates, era outra pessoa, não era mais aquele sujeito taciturno, era um sujeito aberto, de discussão, muito sorridente. Então, tudo isso demonstra essa faceta que é explorada pela sua formação cênica, mas também revela também um traço psicológico, né? Uma pessoa que tem essas mudanças de comportamento tão rápido, uma pessoa que, de fato, revela aspectos que a psicologia explora muito bem. Esse é um ponto que eu gostaria de colocar. Tanto nas duas biografias que eu tenho, depois eu passo para o Alonso passar para vocês, como nessa. O caráter dele primeiro, de uma teoria da conspiração, segundo, um caráter de ser uma pessoa sempre perseguida, e, em segundo, de encontrar inimigos em todos os cantos. Por isso que, por exemplo, na eleição dele, em 72, ele com a eleição assegurada, todos os biógrafos, depois os tapes foram revelados, ele praticamente monitorou todos os seus adversários. Monitoramento de, por exemplo, saber onde estavam, o que faziam, tinha investigadores que acompanhavam os principais adversários, e o sujeito com a popularidade lá em cima, com uma eleição dos maiores da história. Ou seja, uma mania de perseguição e uma mania de formar no imaginário uma ideia de conspiração. É curioso, é interessante tentar pensar como teria sido os Estados Unidos tempos depois sem esse episódio, né? Esse é um precedente importante, realmente. Agora, só para complementar, se Nixon fosse avaliado, isso o Flávio mencionou no início, antes da gente fazer a abertura, se ele fosse avaliado somente pelo primeiro mandato, ele estaria elencado entre os 10 principais, pelos critérios objetivos. Quais são os critérios? Política econômica. Ele conseguiu, no final do mandato, por exemplo, iniciar, de fato, tratativas para acabar com a guerra do Vietnã. Ele conseguiu, o Flávio mencionou, fazer o primeiro contato dos Estados Unidos-China
para fim de abertura política e econômica com Mao Tse-tung. Então, ele conseguiu expressivas vitórias no âmbito internacional que, do ponto de vista da diplomacia, a diplomacia no governo Nixon é equiparada, por exemplo, em termos de êxito. Não estou falando em termos de êxito e projeção. A Teddy Roosevelt, que teve uma política muito parecida com a dele, e, em termos de êxito, uma política diferente, que é a política messiânica de Woodrow Wilson. Então, veja que quando se pensa nessas políticas, e mais recentemente Barack Obama, independentemente das críticas que se façam, são nomes que conseguiram projetar os Estados Unidos. E depois nós tivemos já uma queda em termos de credibilidade internacional com uma política de Gerald Ford e a política de Jimmy Carter. Eu posso só desenvolver um pouco essa parte? Sim, claro. Essa decisão, como o Flávio mencionou, ela tem efeitos prospectivos, não apenas do ponto de vista jurídico, mas também da forma como as presidências elas passaram a lidar. Por quê? Primeiro, Gerald Ford, ele, consequência do Watergate, ele dá o perdão irrestrito e livre a Nixon. Isso custou a ele, todos os historiadores sabem disso, inclusive ele, a presidência da República, porque ele não conseguiu ser reeleito. Melhor, ser eleito, porque ele é o único presidente na história dos Estados Unidos que não foi nem eleito como vice-presidente ou presidente. Então, ele foi indicado, ele era líder da minoria republicana na Câmara dos Deputados. Era um deputado de Michigan com 12 eleições sucessivas. Mas dizem, né? Eu tenho um livro dele maravilhoso que decorre de degravações de sessões de diálogos que ele teve com um assessor de imprensa, que é assim, write when I'm gone, assim, publique, escreva quando eu me for, não é? Quando eu morrer, que é um livro belíssimo, depois eu passo para vocês. Ele é considerado um dos presidentes mais carismáticos para as pessoas, mais boa praça, mas não conseguiu, mas era um presidente débil, teve uma presidência débil porque teve os cuidados para não passar à sociedade e também ao próprio sistema político a mesma conduta imperial de Nixon e do Poder Executivo, embora tivesse um nome forte, já na qualidade de Chief of Staff dele, que foi Dick Cheney. O primeiro Chief of Staff dele foi Donald Rumsfeld, que depois foi ser secretário de Estado, e teve Dick Cheney. Só que eles foram mais cuidadosos nesse período, dado a instabilidade da presidência Ford, a ausência de uma legitimidade pelo voto. E, na sequência, Flávio, outro ponto foi uma presidência apática de Jimmy Carter. Justamente como ele já disse nas memórias, ele não quis ter uma presidência mais presente, mais forte, em razão do mau exemplo, no modo de ver dele, da presidência de Nixon. E isso fez com que, por exemplo, ele tivesse uma presidência apagada, que não conseguisse sequer se impor internacionalmente, como a presidência Nixon, na primeira fase, conseguiu se impor. Tanto é que ele é um homem super preparado, inclusive entre os estudiosos de presidentes, ele é sempre elencado entre um dos mais preparados intelectualmente. Tanto é que ele é um grande mediador, porque ele é vivo, ele é o ex-presidente mais longevo da história dos Estados Unidos. Venceu, em termos de longevidade, Bush, pai, né? Ele é vivo, hoje está um pouco afastado, mas ele foi um grande mediador de conflitos internacionais. Eu estou vendo aqui, o cara nasceu em 1924, está vivo mesmo. Inclusive, ele foi um grande mediador de conflitos internacionais, vários, que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz. E depois foi um dos presidentes que conseguiu encontrar, pós-presidência, uma fase interessante, que foi tanto a atividade de mediação de conflitos internacionais, como de construção de projetos voltados para a educação, para a liderança e educação política. Então, o que eu quero demonstrar com isso são os efeitos consequentes da presidência Nixon e como também essa decisão da Suprema Corte tentou moldar, por exemplo, a forma como o executivo atuou. Agora, vejam, já na presidência tanto de Reagan quanto na presidência de Bush filho, tanto Reagan como Bush filho, eles utilizaram o poder executivo unitário. Por exemplo, esse ato, ele decorre de uma expressão do poder executivo unitário, e é o mesmo Bush pai. O que vocês vão
Bush filho, perdão. O que é que vocês vão chegar à conclusão? Um dos advisors do próprio Reagan era Scalia, não é? E na presidência do Bush filho, o vice-presidente, que de fato era quem decidia, era Dick Cheney, que foi quem implementou essa visão no executivo a partir de um endosso teórico do Scalia. É uma leitura interessante que os historiadores fazem dos efeitos políticos dessa fase complicada da história política americana. E é engraçado, como estava falando lá, o Jimmy Carter, como é que ele foi assim, tão, uma presidência tão assim, branda, apática, que depois veio 2 mandatos do Reagan, mais um mandato do Bush pai, ou seja, 3 mandatos republicanos ali, seguidos após, não é isso? É isso mesmo. Na verdade, Reagan e Bush, né? Na verdade, o Alexandre colocou muito bem, assim, a eleição do Jimmy Carter é uma eleição caracterizada por uma raiva de Washington. Assim. Então, o candidato escolhido era um fazendeiro, né? Ele era um plantador de amendoins, né? De peanuts, da Geórgia. Então, ele vem e é eleito já com essa visão. Mas essa demonstração de fraqueza pessoal, e isso contrasta com a figura do excelente ex-presidente que ele é. Então, ele, inclusive, criou uma categoria de ex-presidentes com relevância, né, que é o que o Alexandre me colocou, de se tornar um mediador, uma figura que conseguiu ter um papel pós-presidência, e vou dizer, mais forte até que a do Obama, mais forte até o Clinton tentou algo assim, quando ele, por exemplo, foi à Coreia do Norte resgatar uma cidadã americana que havia sido presa lá, lembra disso? Ele até tira uma foto ao lado do atual ditador lá, do Kim Jong-il, né? Enfim, mas o Carter teve esse papel mesmo e foi agraciado aí com o Nobel da Paz, como o Alexandre colocou bem, mas a eleição e o governo dele são terríveis, né? Inclusive a crise com o Irã mostra isso. O Irã se recusou a negociar com ele. Até o último dia do mandato dele, ele tentava um acordo de paz e não conseguiu. E o Irã talvez só tenha ajudado demais ele a perder a reeleição e contra um candidato fortíssimo, que inclusive foi candidato, né, Alexandre, em 76 contra ele, mas não pelo Partido Republicano, e ele acho que ele tentou sair como um candidato independente, salvo engano, o Reagan, e não conseguiu, que era o governador da Califórnia. Agora, um ponto que eu queria falar também é o seguinte: as fitas contribuíram tanto para a derrocada da imagem do Nixon, que mostra também o lado obscuro da política externa dele. O Alexandre vai poder falar também melhor, mas, por exemplo, o golpe militar chileno depois é tido como um momento que só foi viabilizado por conta do apoio dele, né? E ele como um anticomunista ferrenho. E, por fim, pessoal, eu acho que o Alexandre também colocou isso de forma muito bem. Ele era alguém que a Suprema Corte gostava não só pelas 4 nomeações dele. 3 membros também tinham sido nomeados pelo presidente Eisenhower, e ele era o vice do Eisenhower. Então, é um jogo aí de talvez uma estratégia muito mal utilizada aí, de condução dos assuntos por alguém que não imaginava, então, que fosse perder. De 8-0. De 8-0, Pela presença de vocês.